Boa tarde a todos. Aqui quem está falando é o Rodolfo Ferreira, eu sou um dos mentores aí do Cons 360, o portal hoje focado para construção civil. Hoje a gente tem desde cases, ações, notícias, tecnologias, todas elas focadas mesmo para a indústria da construção civil. Antes de passar para a parte prática desse webinar, que fala um pouco da gestão de frotas e equipamentos de obras e empreendimentos, eu vou só passar aqui rapidinho para vocês algumas questões, até para vocês se situarem aí do que vai ser apresentado hoje, tá? Eu queria que vocês, antes de começar, me dessem um ok se vocês estão ouvindo aí pelo chat que tem do lado direito de vocês, até instruindo para vocês que eu não ouço vocês. Não sei quem já participou desse webinar aqui da Cons 360 pela Eventials. São apenas vocês que ouvem a gente. E como que acontece quando tiver alguma pergunta, alguma questão, vocês podem escrever no chat que tem ao lado direito aí de vocês. Vocês entraram com algum nome e ele automaticamente já pega esse nome. Eu estou vendo que tem algumas pessoas dando ok, né? Que estão ouvindo, que está tudo ok o áudio. Então é mais ou menos assim o webinar como funciona. A gente vai, para não perder a nossa linha de pensamento aqui, a gente vai apresentar todo o conteúdo que a gente tem, que é rápido também, não vai prolongar mais que meia hora, focado aí nessa gestão aí de frotas e equipamentos. Então, assim, mais uma vez, se você acabou de entrar agora no webinar, ao lado direito tem o chat onde você pode fazer perguntas pontuais. O ideal é que as pessoas coloquem em caixa alta para a gente saber melhor quais são as perguntas, ou um hashtag antes, né, que no caso também funciona. O que acontece? Depois da apresentação é que a gente vai responder a todas essas perguntas ou questionamentos que possam vir a ter as pessoas, entendeu? Então, assim, é um webinar bem prático, a gente não vai ficar também se prolongando muito em questões mais técnicas ou burocráticas, a gente vai passar aí um aparato geral aí, mas bem rápido mesmo, assim, bem prático, para vocês de como funciona um ERP hoje, um sistema que existe focado para a gestão de frotas e equipamentos, tá? Eu vou começar aqui, eu não sei se ainda tem gente entrando ou não, mas parece que todos que tinham para entrar já entraram. Também a gente já esperou aí uns 4, 5 minutos, né? Então acho que já está de bom tamanho. Enquanto eu vou apresentando, eu vou falando bem pausadamente, até pela questão do delay também. Então, assim, é melhor que a gente não se perca na questão do que está sendo mostrado, do que está sendo falado, porque o delay está meio diferente do que está sendo mostrado, do que está sendo falado. Então, a gente começa na questão da introdução, né? Aqui eu fiz um mapa breve aqui para vocês do que a gente vai passar hoje, tá? Eu vou começar falando só um pouquinho do Cons 360 para quem não conhece, coisa rápida, só uma lâmina para vocês entenderem, né, qual é a nossa proposta, o que a gente está querendo daqui para frente, que é promover conteúdo como esses para vocês, né, para todas as pessoas da indústria da construção civil, sem custo. Então, assim, depois a gente vai para a navegação com o Luiz Souza, que é uma pessoa aqui que é responsável pelo módulo de gestão de frotas. Ele é uma das pessoas que, inclusive, concebeu esse produto, né, esse sistema, esse módulo de gestão de frotas e equipamentos. Já tem uma vasta experiência aí até na questão da construção civil mesmo. Então, ele vai poder fazer essa navegação com bastante técnica, bastante praticidade, como funciona e como isso pode ajudar vocês no dia a dia de uma obra, de um empreendimento. Nessas telas vão ter cadastros iniciais, vão ter equipamentos, ordem de serviço, abastecimento, pneus. Tem diversas questões simples e às vezes alguns detalhes que são específicos mesmo do dia a dia de quem lida com todo o gerenciamento de maneira eficaz ou não aí de frotas, equipamentos e máquinas nas suas obras, tá? Tem apontamento, tem o BT, tem... Depois a gente abre, como eu falei, para responder possíveis dúvidas que venham acontecer, tá? Eu vou só dar um tempinho para poder girar aí o slide para vocês. Então é assim, a Cons 360 ela tem como principal objetivo, como está escrito aqui na lâmina, compartilhar conteúdos específicos da indústria da engenharia civil, da construção e incorporação. Uma vez que a gente tem uma visão do setor geral, tá? Desde últimas notícias, novas tecnologias, cases,
webinars como esse que a gente está realizando hoje e alguns outros que a gente já realizou, e a tendência é que isso fique cada vez mais uma frequência boa aí de webinars para vocês. E-books também estão começando a ser confeccionados, específicos, todos eles específicos para assuntos da construção civil. Eventos, curiosidades, tudo isso focando sempre em engenharia civil, arquitetura também, imóveis, tecnologias da engenharia, não é só construção civil, ela tem bastante notícias de tecnologia também que é focada em engenharia, tá? Seja ela qual for, todas as partes da engenharia hoje. Então, a ideia do Cons 360 é justamente levar esse conteúdo aí para todos vocês, tá? A gente também está no Facebook, tem um endereço aí embaixo do logo, que é o facebook.com/Constro360. Lá você pode dar um inscrever e pode receber sempre automaticamente aí na sua timeline todas as atualizações que tivermos, tá? Bom, para a gente não estender mais, eu vou já passar aqui para o Luiz. Ele é da Polyview Tecnologia, né? É uma empresa hoje com 30 anos de mercado e tem o software hoje focado para a construção civil, que é o CIECOM. É uma parceria que a gente fez até com a Polyview e com a própria Eventials, que é a plataforma para transmitir esse webinar, para poder, diante dessas parcerias, mostrar aí para vocês alguns cenários de como funciona uma construtora ou uma incorporadora, uma empreiteira que seja, que trabalha no dia a dia para otimizar aí diversos processos, todos eles relacionados ao gerenciamento mais eficiente, mais eficaz de toda a frota que você tem, que você usa, de todo equipamento, de todas as máquinas. Então, assim, eu não vou estender mais, eu vou passar agora aqui para o Luiz Souza. Ele é um dos responsáveis aqui por conceber o produto de gestão de frotas, o módulo específico para gestão mesmo de frotas. E eu peço só que vocês aguardem uns 4 segundinhos para ele assumir aqui e já começar a parte prática mesmo da demonstração, ok? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Carlos. Tá? Como o Rodolfo falou, eu sou responsável aqui dentro da Polyview sobre o módulo de frotas. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho dentro do CIECOM SP7, que é o ERP, que nele você consegue gerenciar toda a sua obra, desde orçamento, financeiro, questões até do empreendimento, de parcelas, enfim, todo o ERP que liga a construção civil. Então, eu vou falar sobre o módulo de frotas, tá? Eu acho que já pintou a primeira tela aí para vocês, tá? Essa tela é uma tela do cadastro do equipamento, ok? Onde vocês já estão visualizando aí, né? Ok. Então, dentro dessa tela, eu consigo cadastrar todos os meus equipamentos no sistema, tá? Esse módulo, ele praticamente, o objetivo do módulo, a principal característica desse módulo, o que é? É apropriar todos os custos que nós temos de equipamentos e ferramentas de uma forma rápida dentro da obra, né? Que hoje o setor tem uma grande dificuldade de fazer a apropriação desse custo no empreendimento, na obra, né? Então nós conseguimos gerenciar isso e fazer essa apropriação desse custo. E também controlar e gerenciar todas as despesas que nós temos com os equipamentos. Tá? Eu estou falando de equipamento, pode ser um equipamento pequeno, pode ser uma parte de ferramentas, pode ser um equipamento grande voltado para a terraplanagem. Enfim, nós conseguimos gerenciar, fazer esse leque de equipamentos e ferramentas dentro do sistema. Ok? Então vamos lá. Então na primeira telinha do cadastro, vocês conseguem visualizar aqui, eu tenho desde carro, né? Eu tenho um carro usado para administração, tenho a motoniveladora, tenho a escavadeira, e aí começa a parte de ferramentas também. Tá? Eu posso ter um pontalete, que é aqueles pontaletes de escoramento metálico, andaimes, mesas de andaimes, tá? Mangotes, ancoragens, novamente para equipamentos grandes, a parte de rolo compactador, escavadeira hidráulica, caminhões, né? E outra vantagem também é que pelo sistema eu consigo controlar tanto meus equipamentos próprios
quanto meus equipamentos locados, tá? Por exemplo, você vai pegar um rolo compactador de um fornecedor, tá? Você consegue fazer todo esse apontamento e o próprio sistema gerar as condições financeiras para você. Automaticamente o seu financeiro já vai ter essa previsão no fluxo de caixa dele, então está tudo amarrado. Então, o grande diferencial do sistema, principalmente quando nós estamos falando de equipamentos leves, né, a parte de ferramenta, é que você consegue gerenciar esse custo, né, para a obra sem onerar a obra que comprou. Tá? O conceito do sistema qual que é? Você compra, por exemplo, uma furadeira, um mangote, essa compra direcionada ela vai para essa sua oficina ou esse seu galpão que você determinou. Então, ela cobra, ela faz essa compra, ela adquire esse equipamento e faz a locação para as obras. Ou seja, dessa forma você nunca vai ter uma obra que pagou por um custo que, na verdade, não utilizou o equipamento pela vida toda, né? Vida útil inteira do equipamento. Então, você conseguiu ratear esse custo de acordo com que realmente a obra trabalhou com o equipamento, ou seja, se o equipamento ficou na obra, ela paga. Se não ficou, ele vai estar numa oficina. Esse custo não deve ser da obra. Tá? Então, dentro do sistema, nós conseguimos gerenciar isso. Tá? Nessa tela, é a tela principal do gestão de frotas, que é o cadastro do equipamento. Tá? Dentro dela, nós conseguimos fazer todo o controle preventivo do equipamento. Tá? Aí vamos partir um pouco para a manutenção. Okay? Então eu consigo visualizar o que eu chamei de controle preventivo, desde uma troca de óleo, uma limpeza reposição de água de bateria, uma troca de filtro. Então nós conseguimos visualizar isso dentro do sistema e fazer esse controle preventivo. Tá? Automaticamente a sua oficina ela já é informada desse controle preventivo que está vencendo, que vai vencer. Já é emitido automaticamente uma ordem de serviço para esse equipamento, justamente para que a oficina possa tomar a sua ação em cima. Ok? Tá? Nessa tela eu consigo visualizar todos os abastecimentos desse equipamento, histórico de manutenção, ou seja, todas as ordens de serviço que foram feitas para esse equipamento. Eu trabalho com os valores que eu vou custear para a minha obra, tá certo? Então eu tenho uma composição de custo de hora trabalhada desse equipamento também. Através desse valor é que ele vai ser apropriado na obra. Tá? Outro diferencial do sistema, quando eu trato de caminhões, eu consigo controlar todos os pneus em uso no equipamento, né? Aquela chamada marcação a fogo. Então você consegue gerenciar e fazer um rastreamento do pneu, se ele é novo, as recapagens que foram feitas nele, quem recapeou, qual a durabilidade dessa recapagem. Enfim, você consegue rastrear toda essa parte de pneu no seu equipamento. Tá? Então, vamos lá. Essa segunda tela, eu consigo visualizar as ordens de serviços para o equipamento. Tá? Nela, nós temos é feita toda a apropriação de custo de manutenção e de serviço desse equipamento. Quem foi o manutentor que fez? Tá? Então, você consegue gerenciar o manutentor, ou seja, a pessoa que fez o seu mecânico, o seu eletricista. Tá? Você pode custear essa hora trabalhada desse manutentor no equipamento. Nessa OS você tem como trabalhar também as horas trabalhadas dele, do manutentor. Aí, ó, esse é um caso. Tá? O João Augusto trabalhou nessa máquina. Eu tenho a apropriação da hora dele trabalhada que faz a composição do custo que eu tive com esse equipamento. Tá? A outra vantagem, todos os insumos utilizados, as peças utilizadas dentro das ordens de serviço, você consegue, ela conversa diretamente com áreas de suprimento, tá? Então você consegue fazer desde uma requisição, buscar esse material do seu estoque, informar para o financeiro, né? Fazer uma requisição para o financeiro para que ele possa fazer a sua cotação, fazer o seu pedido através dessa ordem de serviço. Tá? Então você já dispara
essa solicitação para o setor de suprimentos da empresa. Ok? Tá? Consegue descrever tudo o que aconteceu com a sua ordem de serviço, qual o trâmite dela dentro da oficina, tá? O status dela, você consegue gerenciar por alçada, se o manutentor pode abrir, quem realmente pode fechar, se é só o encarregado da oficina que pode concluir essa ordem de serviço. Tá? No relatório, ela pode ser inserida os valores, as informações, e isso pode realmente ir para o manutentor, esse documento pode ficar rodando dentro da oficina também, com as informações que foram descritas na ordem de serviço. Tá? E com isso, tá, pela ordem de serviço, na parte de relatórios, eu consigo tirar praticamente um custo que eu tenho de manutenção num período, num certo tempo, por OS, por ano, tá? Como essa é uma base de dados que ela só está feita para apresentação, não tem muita informação nela, aqui vocês conseguem visualizar que nós temos o custo anual do equipamento, tá? O que eu gastei no ano de 2007 com equipamentos, tá? Aí tem a classificação desse insumo, todos os equipamentos, então você tem uma posição que foi gasta por equipamento, por insumo e por mês. Então, nesse mapão, eu chamo até ele de mapão, você tem uma visão geral do seu custo de manutenção. Tá? A gente tem esse custo geral aí. Voltando para o cadastro, tá? Voltando para o equipamento, agora eu consigo visualizar, já tratei um pouquinho da manutenção, os abastecimentos. Tá? O que é abastecimento? Pelo abastecimento, eu visualizo desde a compra do diesel até a distribuição desse diesel. Né? Você pode comprar, colocar esse diesel numa bomba central, né, na sua oficina, e através dessa bomba fazer as suas distribuições pelos comboios, né, ou melosas, alguns chamam de meloso, alguns chamam de caminhão-comboio, enfim. E nisso você consegue gerenciar todo o estoque da bomba, o estoque de cada meloso, tá certo? E o seu estoque central, ou seja, em qualquer momento você tem essa posição do diesel que está sendo virado, né, do diesel que você está trabalhando com ele. Tá? Por exemplo, vai cadastrar todas as bombas, todos os caminhões, as melosas, né? Cadastra-se todos para que você possa fazer essa transação de diesel, tá? Desse abastecimento. Tá? E quando eu faço o abastecimento, por exemplo, aqui eu tenho um abastecimento de uma melosa. Tá? Esse apontamento desse abastecimento, eu consigo fazer essa movimentação. Eu sei aqui que ele foi para o equipamento. No equipamento ele pede um marcador da bomba, né, da marcador da bomba do comboio, ou seja, marcador ou da bomba ou do comboio, tá? A quantidade que foi utilizada, e eu sou obrigado praticamente a informar o orímetro da máquina ou odômetro do caminhão que eu estou abastecendo. Por quê? É através dessa informação que nós disparamos o controle preventivo. Tá? Vocês podem observar aqui que no meu controle preventivo, eu posso controlar ele por hora, por odômetro, por combustível mesmo. Vamos dizer, a cada 10 mil litros que eu abasteço, eu quero trocar um óleo do motor. A cada 5 mil litros, eu quero trocar o óleo de freio. Tá? Então, através desses parâmetros de controle, que você consegue disparar a sua manutenção preventiva. Tá? Em uma das entradas, em um dos gatilhos para acontecer essa manutenção, é justamente o abastecimento, onde você está informando o seu orímetro ou o seu odômetro na hora do seu abastecimento, tá certo? Então, por aqui eu consigo fazer toda essa movimentação do estoque. O sistema já entende que isso está saindo do estoque da bomba ou está saindo do estoque da melosa. Mesma coisa, de repente você precisa devolver isso para a sua bomba central, devolver isso para o seu estoque central. Você consegue fazer essa movimentação
sem perder essa sua rastreabilidade do diesel, da quantidade dele, tá? Te dando um maior controle em cima do seu combustível. Tá? Outra propriedade do que eu tenho dentro dos abastecimentos são aqueles abastecimentos de carros pequenos, que acontece geralmente em postos de gasolina, né? Que você não tem uma bomba, porque seu volume não é tão alto, e você acaba abastecendo em um posto, no posto do lado, enfim. E através do sistema, você vai cadastrar o posto e emitir o voucher para o seu funcionário, para o seu engenheiro que vai para a obra, tal. Em cima do voucher, você pode já debitar esse abastecimento diretamente na sua obra ou no seu escritório central, tá? Então você vai fazer a apropriação desse combustível diretamente aqui. Vai juntando o voucher, geralmente o que acontece no mercado é o pessoal vai juntando a nota do posto, né? Solta o voucher e chega o fechamento a cada 15 dias ou a cada 30 dias, enfim. Então o sistema vai fazendo esse acumulativo para você, ele vai acumulando. Por outro lado, toda vez que você faz um abastecimento e registra esse abastecimento, isso já vai para o seu financeiro para a previsão do fluxo de caixa dele. Ou seja, você não corre o risco de, na hora que chegar a notinha do posto, assustar o seu financeiro. Por quê? A cada abastecimento, isso já fica como uma previsão no fluxo de caixa do financeiro. Tá? Chegando a notinha, a pessoa consegue fechar por aqui mesmo, pelo gestão de frota, consegue fazer o fechamento da nota, conferir os controles, conferir todas as comandas, todos os vouchers, tá? E dar baixa nessa nota. Aí o que era previsão no financeiro se tornou realizado, tá certo? Dentro das condições de pagamento que você cadastrou pelo seu fornecedor, enfim, toda a sua regra já de compra que você adota aqui também. Tá? Então fechou a notinha, o financeiro já está informado. Então nós vimos que nós temos essas duas possibilidades. O meu abastecimento próprio e meu abastecimento imposto, que seria meu abastecimento em terceiro. Ok? Legal, gente. Voltando um pouquinho para o conceito de equipamento. Voltando um pouquinho para o conceito do equipamento, vamos lá, eu consigo dividir em dois grandes grupos meus equipamentos. Tá? Os equipamentos pequenos e ferramentas e equipamentos grandes. Eu vou falar rapidamente dos equipamentos pequenos, tá? Que atende praticamente o pessoal de edificação, o pessoal que constrói prédios, né? Que você vai utilizar muito mangote, muita mesa de andaimes, os seus andaimes, e você precisa de ter uma rastreabilidade desses equipamentos, tá? O que está na obra, o que eu tenho dentro da oficina, o que eu tenho dentro do meu galpão, disponível para que a obra possa utilizar, tá certo? Então, aqui nós temos um controle que eu chamo de controle de lote. Por exemplo, esse mangote, eu tenho 60 no meu estoque. Eu sei que eu tenho disponível no momento 55. O resto está em obra, tá certo? Eu consigo visualizar em cada obra que esse equipamento está, essa ferramenta está, tá certo? Eu faço isso de que forma? Para os equipamentos pequenos, eu chamo de BT, que é um boletim de transferência. No boletim de transferência, você faz, a oficina faz, a própria obra pode fazer essa solicitação do boletim de transferência, essa informação chega para o seu gestor da oficina e ele vai ver a disponibilidade desse equipamento e dar sequência dentro desse boletim de transferência. Tá? Então, no boletim é informado o equipamento, a etapa da obra que já vai ser custeado o equipamento, ok? E é feita essa transferência. Na transferência, ó, nós temos aqui um boletim de transferência. Ele já é ligado direto com a nossa nota fiscal também. Ou seja, através do boletim de transferência, já é feito também, para quem tem o módulo de gestão, o módulo de faturamento, desculpa, ele já consegue emitir a nota de remessa, certo? Tanto a nota de remessa, na ida desse boletim de transferência, quanto na volta, na baixa desse equipamento também, o próprio sistema já emite para você a sua nota de retorno do equipamento. Então só aí você já consegue dispensar, já consegue amarrar bem o seu sistema. Tá? Então no boletim de transferência, o que acontece dentro dele? Um equipamento na obra, esse equipamento pode ficar lá um mês todo, 2 meses, 3 meses, ele não é esquecido de fazer esse custo para a obra. A grande vantagem é justamente essa, tá? O equipamento fica 6 meses
eu sei que o meu sistema vai cobrar esses 6 meses que ele fica na obra, tá certo? Então aqui, por exemplo, vocês têm uma visualização do meu mês. Toda virada de mês, hoje é dia 2, eu já fico com um mês, uma competência anterior fechada, só esperando apertar o botão para que eu possa gerar todas essas medições do equipamento que ficou o mês inteiro na obra, tá certo? E no decorrer do mês, se você tira o equipamento da obra, você vai fazer uma baixa e automaticamente isso já vai ser custeado para a obra. Ou seja, a cada mês eu tenho todo aquele lote, eu tenho 200, 300, 500 equipamentos na loja. Né? Equipamentos, estamos falando de equipamentos pequenos, correto? Isso já é custeado, tá? É apropriado dentro da obra. Okay? E na devolução, a mesma coisa. Tá? Baixou, fez a baixa desse BT, desse boletim de transferência, ele já é custeado, já dá baixa no sistema, você já consegue identificar através dos relatórios, né? Nós temos aqui mais de 80 relatórios tratando de gestão de frotas, toda essa movimentação do equipamento, eu consigo ver a rastreabilidade do equipamento, por onde ele andou, se de repente eu precisei descartar um equipamento, né? Uma ferramenta que não faz parte mais, mas você não perde a rastreabilidade dela, você sabe que ela foi descartada, tá? Então você verifica toda a movimentação do equipamento, por onde ele passou, qual obra que ele está. Okay? A outra vantagem também dentro do BT, o que é? Por exemplo, você tem lá um rompedor dentro da sua obra. Nessa sua obra você tem seu almoxerifado central. E ele coordena, e ele que controla que o teu pedreiro pegou esse rompedor, tá? Então, cada retirada desse material, isso tá já dentro da obra, dentro do seu almoxerifado, você emite para ele um termo de responsabilidade, que é aquele que ele pode pegar na parte da manhã e devolver o equipamento na parte da tarde dentro da obra. Então já sai um documento, ele vai fazer a declaração dizendo que ele tem responsabilidade sobre aquilo, sobre o uso, sobre a perda do equipamento, tá certo? Então você consegue rastrear isso tudo dentro do boletim de transferência. Ok? Então tá, então essa é uma forma de fazer a apropriação de equipamentos pequenos dentro do empreendimento. A segunda forma que nós temos é o apontamento diário, que aí eu já estou tratando equipamentos grandes, tá? Caminhões, escavadeiras, motoniveladoras e qualquer tipo de equipamento grande que você vá movimentar dentro da obra, né? Popularmente o pessoal costuma chamar isso a parte diária do equipamento, ok? Dentro dessa parte diária, tá, vocês podem observar aqui que eu tenho um caminhão apontado. Dentro desse caminhão eu consigo até mesmo fazer toda a movimentação de terra dele, tá? Se você tem um apontador lá que emite o valezinho, saída dele da obra, com capacidade, quantas viagens foram dadas, você consegue controlar isso na sua obra, tá? O seu equipamento, a sua motoescavadeira, a sua escavadeira hidráulica, por exemplo, sua PC, né? Você vai fazer o apontamento dela diário. Em cima disso, você vai informar o orímetro de entrada, o orímetro de saída, justamente porque eu tenho um relatório aqui, isso já é um relatório de custo, tá? É a forma que o seu pessoal de gerenciamento da obra, da engenharia mesmo, vai visualizar isso, tá? Olha, por exemplo, daquele apontamento, eu gerei esse custo de 255, eu sei que foram 5 horas produtivas e 5 horas improdutivas da máquina dentro da obra, tá? Como é que eu chego nessa riqueza de detalhe? Justamente pelo apontamento, tá? No apontamento eu informei que minha máquina ficou parada. Ela trabalhou 9 horas por dia, mas pelo orímetro eu sei que ela trabalhou apenas 5 horas, tá? Então você consegue fazer essa separação da sua hora produtiva e da sua hora improdutiva. Isso para análise de obra é muito interessante, tá certo? Porque aí por aqui você consegue realmente verificar se seu equipamento está necessário na obra, se o pessoal está produzindo de acordo, se já está na hora de retirar esse equipamento da obra. Enfim, ele te dá uma visão muito interessante do que acontece com o equipamento dentro da obra e isso vai refletir nos seus custos, tá? Ou seja, tudo isso pelo apontamento.
Tá? No apontamento, tá? A outra vantagem que é, de repente você loca um caminhão de terceiros, tá? E você vai pagar por ele por viagem, você vai pagar para ele por hora, você vai pagar para esse caminhoneiro por volume transportado. Através desses apontamentos, você consegue gerenciar tudo isso e informar o teu financeiro. Na hora de fechar essa medição desse agregado que você pegou, está tudo na sua mão, tá fácil de você fazer esse fechamento da pessoa e não perde-se muito tempo, tá? Tem relatórios de conferência, vai conferir através dos relatórios, através dos valezinhos, das partes diárias das duas partes, né? E aí você consegue fazer todo o seu fechamento, ok? Então, tá. Eu vou passar para o Rodolfo agora, a gente já estendeu um pouquinho, eu vou passar para ele, um minutinho só, por favor. Bom, gente, a gente deu uma... O Luiz aqui, ele passou rapidamente por alguns pontos que a gente vê como primordial hoje para a organização da gestão de frotas, equipamentos e maquinário, máquinas aí, e todos os outros elementos que ele citou aqui, né? Então, assim, qual é o nosso objetivo hoje? É dar um mini overview, vamos dizer assim, dessa ferramenta, né, desse módulo. É um módulo que tem facilitado bastante a vida aí de algumas construtoras que já utilizam, justamente para poder, diante de alguns detalhes, né, como o próprio Luiz mostrou aqui na prática, fazer esse gerenciamento eficiente aí, desde manutenção, frotas, pneus, etc. Então, assim, a gente gostaria de reservar, até por isso a gente abortou um pouco antes aqui, justamente para poder reservar aí, para conseguir manter esses 30 minutos, em torno de 30 a 40 minutos, para não tomar muito tempo de vocês também, reservar um tempinho. A gente está com um delay aí de uns 30 segundos, então a gente vai dar um tempinho para saber se vocês querem perguntar, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar pelo chat. Então, assim, é bem simples. Se tiver alguma dúvida que ficou pontual de algo que ele falou, seja em manutenção, seja apropriação, seja no próprio cadastro, boletins de transferência, o que tiver, assim, que vocês acham que gostaria de perguntar, até de coisas que ele não falou que vocês precisam hoje, relacionado à gestão de frotas e equipamentos, se tiver algum tipo de pergunta, a gente vai aguardar aí alguns segundos para ver se vocês têm alguma coisa. Pode escrever aí no chat, que a gente lê aqui na hora e responde para vocês. Então a gente vai aguardar aí só esse logzinho aí de uns 40 segundos para ver se tem alguém com alguma dúvida. Senão a gente já parte para o encerramento já. Só lembrando que essa parceria hoje desse webinar é com a Eventios e com a Polyview, tá? Se você acha interessante esse tipo de sistema, que é focado para a construção civil mesmo, que no caso é o CECOM, que é parceria com a Polyview, aqui tem os contatos na nossa tela aqui, para você ou telefonar ou entrar no site do CECOM, que é um dos softwares hoje disponíveis no mercado específico para a construção civil, tá? Para a indústria da construção civil. A gente vai aguardar um minutinho aqui só para ver se tem alguma pergunta a mais, daí a gente já finaliza já. Tem uma pergunta aqui do Fernando. A gestão das ferramentas pequenas seria mais focada em equipamentos próprios ou locados? Fernando, eu vou passar aqui pro Luiz, ele vai poder responder isso para você, tá? Só um minutinho. Oi, Fernando. É o seguinte, está nos dois, tá? Mas dentro do Frotas, nós temos o foco principalmente ferramentas próprias, né? Vamos colocar dessa forma. Porque as locadas, eu consigo hoje fazer esse controle pelos meus suprimentos, tá certo? Dentro do módulo de suprimentos, você consegue gerenciar essas ferramentas locadas, né? A devolução, o seu prazo de devolução. Então, nós temos um gerenciamento das ferramentas locadas dentro dos suprimentos, tá? Porque aí não tem a necessidade de você cadastrar esse locado, tá? Esse locado que eu tô falando são ferramentas pequenas, tá? É diferente de um caminhão que você loca, que você precisa fazer esse apontamento diário dele. Vamos dizer que você pegue um sapinho de da Degraus, enfim, de um fornecedor aí, tá? Isso você pode controlar através dos suprimentos mesmo, ok?
Muito boa essa pergunta, Fernando. Mais alguém que tem alguma dúvida, algum esclarecimento pontual? A gente vai dar alguns segundos aqui e aguardar. Bom, a gente deu mais algum tempinho aqui de alguns segundos, até para sintonizar aqui o delay que a gente está tendo hoje aqui com a ferramenta. Se não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta ou sugestão, ou alguma coisa pontual que alguém queira saber, a gente vai finalizar por aqui. Só lembrando também que todas as pessoas que participaram hoje, a gente vai enviar um contato sobre... Só um minutinho que parece que teve alguma outra pergunta. Só um minutinho. O Fernando ele mandou mais uma dúvida, mais um questionamento aqui. Eu vou ler para que todos possam ouvir. Ainda nesse ponto que foi abordado, quando é dado a baixa do custo dessa ferramenta, quem necessitaria esse valor, receitaria esse valor à central? Só um minutinho que eu vou passar para o Luiz. Só um minutinho. Ótima pergunta, Fernando. É exatamente isso. Então nós temos o custo. Como foi rápido a nossa apresentação, quando você gera um boletim de transferência, você tem a opção de gerar receita, tá certo? Então você está gerando custo para a obra e o gerar receita. Por default do sistema, é informado sempre o empreendimento oficina, tá certo? Então a tua receita está baseada para a oficina. Mas na geração do BT, você escolhe. Por default sempre vai vir a tua oficina. Mas de repente você quer custear para uma outra obra, enfim, uma particularidade. Aí você custeia para aquela obra. O conceito do sistema, do gestão de frotas, é justamente esse. Você criar um empreendimento oficina, porque ela passa de ter só despesa e começa a ter receita também. Então fica mais fácil para o gerente, né, para a tua diretoria, fazer essa análise de custo da tua oficina. Então ela deixa de ser aquele patinho feio, onde só tem despesas, e aí você consegue enxergar o que ela está tendo de receita, tá certo? Então uma vantagem de utilizar o BT é essa, porque custo, obra e receita a tua oficina, ok? Obrigado. Legal, já esclareceu aqui mais essa dúvida aqui do Fernando. Eu peço que se tiver mais outras pessoas que tiverem alguma dúvida e quiser mandar no chat, né, como o Fernando está fazendo, a gente está aberto aqui. A gente terminou até um pouco antes justamente porque é interessante fazer esse tira-teima aí no final, justamente porque a dúvida de um pode ser a de outro, né? Então, se tiver, a gente vai dar um tempinho aqui, esperar mais um pouquinho, senão a gente já finaliza. Legal. Só lembrando que eu estava falando, daí veio a pergunta do Fernando, eu acabei interrompendo, que todas as pessoas que participaram aqui hoje desse webinar, a gente vai mandar um formulário de cadastro justamente para poder mandar algumas coisas que a gente está desenvolvendo aí de e-books e outros itens aí que a gente vai disponibilizar sem custo adicional para todas as pessoas que participaram hoje do webinar, entendeu? Então é interessante que a gente fale isso justamente para quando você receber esse e-mail, né, esse formulário, que preenche justamente para poder a gente ter acesso a todas as informações, não só o e-mail de vocês, para poder aí estar disponibilizando todos esses materiais. Mais tarde, na segunda-feira, a gente já está enviando já esse e-mail, até com o material que foi apresentado hoje também para vocês, tá? Vai dar mais uns minutos, segundinhos aqui. Não sei se vai ter alguma outra pergunta ou não, mas eu acho que vai finalizar mesmo por aqui mesmo. Bom, turma, é isso aí. O webinar, a ideia dele era justamente ser prático mesmo, mais rápido para o seu tempo mesmo, para não prolongar muito aí essa sexta-feira à tarde, né? Sexta-feira à tarde ainda, né? Então, a ideia é essa mesmo. Próximos webinars a gente vai
disponibilizar também essa comunicação para vocês que participaram desse, para poder sempre estar trocando uma ideia aí, apresentando para vocês algum conteúdo aí que seja de qualidade, ou que acrescente alguma coisa aí, principalmente na questão de tecnologia e gestão para construção civil, tá? Então é isso, galera. Eu agradeço aí a parceria da Cons 360 com a Polyview, com o software Secom, com a Eventials também, a plataforma aí de webinar. A gente agradece principalmente a presença de todos aí que participaram e assistiram a esse webinar hoje. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau.